Adivinhe o que realmente controla essas luzes brilhantes no céu? Durante emocionantes shows aéreos, os aviões usam luzes coloridas para mostrar sua posição e direção ao público abaixo. Essas luzes não são apenas para enfeitar. Elas desempenham um papel importante na segurança e coordenação no ar. Os pilotos controlam seus aviões em diferentes altitudes e velocidades, e as luzes coloridas ajudam todos a acompanhar a localização de cada avião. Por exemplo, uma luz verde constante geralmente indica que o avião está voando com a asa direita voltada para o espectador, enquanto a luz vermelha mostra o lado esquerdo. Essas luzes são especialmente fascinantes contra o fundo do céu azul profundo, criando um espetáculo que atrai a atenção de pessoas de todas as idades. Então, da próxima vez que você assistir a esses incríveis shows aéreos, lembre-se de que por trás dessas cores vibrantes há muito mais. Você já se perguntou sobre a doença inglesa da sudorese? Essa estranha doença afetou a Inglaterra e algumas partes da Europa nos séculos XV e XVI, deixando as pessoas confusas e assustadas. Ela surgia de repente, atingindo suas vítimas com sintomas intensos, como febre, sudorese e grande cansaço. Uma característica dessa doença era sua rapidez. Em apenas 24 horas, as pessoas podiam morrer ou se recuperar milagrosamente. Registros históricos mostram que a sudorese afetou a população, causando ampla pânico e incerteza. Os médicos da época estavam perplexos, sem uma explicação clara ou remédio, o que levou muitos a especular sobre sua origem. Alguns acreditavam que estava relacionada a más condições de vida, enquanto outros pensavam que a causa estava no ar poluído. Embora a doença tenha desaparecido eventualmente, sua rápida aparição e natureza misteriosa continuam a atrair a atenção de historiadores e cientistas. Você sabia que o TESS está mudando a forma de descobrir exoplanetas? Lançado em abril de 2018 por um foguete Falcon 9 da SpaceX, o TESS, ou Satélite de Pesquisa de Exoplanetas por Trânsito, tem uma missão empolgante de encontrar planetas fora do nosso sistema solar. Diferente do nosso Sol, esses exoplanetas orbitam outras estrelas, e o TESS atua como um detetive espacial, explorando esses mundos ocultos. Ele faz isso observando como as estrelas ficam mais fracas quando um planeta passa na frente delas, um processo chamado trânsito. Esse método permite que os cientistas determinem e analisem os tamanhos desses planetas e suas distâncias em relação às estrelas. Estudando exoplanetas, o TESS nos ajuda a entender a diversidade dos sistemas planetários no universo, alguns dos quais podem até ter condições para a vida. Imagine se descobríssemos um novo planeta parecido com a Terra. Com o TESS na linha de frente, a busca por vizinhos extraterrestres se tornou mais emocionante do que nunca. O que iremos descobrir a seguir? Muitas pessoas não sabem, mas o Google Maps tem mochilas. Essas mochilas únicas fazem parte do projeto Google Street View, criado para capturar imagens incríveis em 360 graus de lugares que carros comuns não conseguem acessar. Imagine explorar uma trilha na floresta, uma rua histórica ou até mesmo uma ilha remota. Com um conjunto especial de câmeras, a mochila do Google Maps tira fotos enquanto você caminha por esses locais inacessíveis. Essa tecnologia permite que o Google ofereça vistas impressionantes de lugares ao redor do mundo, desde ruas movimentadas até cantos tranquilos da natureza. Cada mochila é equipada com tecnologia avançada, incluindo 15 lentes que tiram fotos ao mesmo tempo. Essas imagens são combinadas para criar vistas panorâmicas que os usuários podem explorar online mais tarde. Isso não só enriquece nossa compreensão de diferentes culturas e ambientes, mas também inspira aventuras, permitindo que todos, desde os caseiros até os aventureiros, vejam o mundo de uma forma que antes era impossível. Então, para onde você gostaria de ir com o Google Maps na próxima vez? E se eu te contasse sobre o segredo ardente da ilha Sakurajima? Este local fascinante no Japão mostra a extraordinária relação entre a humanidade e a natureza. Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções ocorrendo com tanta frequência que a cinza vulcânica cobre regularmente a ilha. Os moradores locais desenvolveram adaptações notáveis para conviver com esse gigante vulcânico, transformando o que muitos poderiam ver como um perigo em um modo de vida único. Imagine crianças indo para a escola sobre uma camada macia de cinzas, onde as tarefas diárias muitas vezes incluem limpar as ruas com máquinas especializadas projetadas para varrer a poeira.
Essa abordagem inovadora destaca a impressionante engenhosidade e resiliência da comunidade. Mas Sakurajima não é apenas sobre erupções vulcânicas. É um vibrante centro para turistas ansiosos para testemunhar suas paisagens dramáticas e se envolver com a ciência vulcânica. A ilha serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza, enquanto nutre uma cultura rica e próspera ao seu redor. Então, como a vida continua em uma ilha esculpida por forças naturais implacáveis? Você sabia que uma vaga de estacionamento custa quase $1 milhão? Em Hong Kong, pagaram essa quantia por um pequeno pedaço de terra de apenas 12,5 metros quadrados, localizado perto de um dos prédios mais altos da cidade. Essa incrível transação destaca a enorme demanda por imóveis em Hong Kong, onde o espaço é extremamente valioso. A escassez de terra e o rápido aumento dos preços tornam até mesmo uma simples vaga de estacionamento uma verdadeira oportunidade. Os moradores frequentemente comentam sobre a dificuldade de encontrar um lugar para estacionar, e esse exemplo confirma suas palavras. Investir em vagas de estacionamento se tornou uma decisão inteligente para muitos, especialmente em áreas com espaço limitado. À medida que a cidade cresce e novas pessoas chegam, o valor desses pequenos terrenos só tende a aumentar. Portanto, da próxima vez que você pensar em estacionar, lembre-se de quanto alguém está disposto a pagar por um pedacinho de terra nesta vibrante metrópole. Acredite ou não, o voo MH370 ainda nos persegue. Essa trágica desaparecimento em 2014 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. O voo da Malaysia Airlines, que levava 239 pessoas, desapareceu dos radares durante o trajeto de Kuala Lumpur a Pequim. Apesar das grandes operações de busca envolvendo vários países e tecnologias modernas, apenas alguns destroços foram encontrados, gerando inúmeras teorias e perguntas. Alguns sugerem falha mecânica, enquanto outros acreditam que pode estar relacionado a ações humanas. As famílias dos passageiros ainda buscam respostas, e os investigadores continuam analisando dados de satélites e correntes oceânicas na esperança de descobrir o que realmente aconteceu. Esse mistério não só reflete uma dolorosa perda pessoal, mas também levanta questões sobre a segurança dos voos e a eficácia das operações de busca e salvamento. Será que algum dia encontraremos a verdade por trás desse enigma? Você já viu um arco brilhante? Esse fenômeno óptico incrível acontece quando a luz do sol interage com pequenas gotas de água, criando um brilho colorido e circular que lembra um arco-íris. O milagre acontece quando você está em uma montanha ou em um lugar alto e observa sua sombra nas nuvens nebulosas abaixo. Quando a luz do sol é refratada e refletida nas gotas, ela forma esse halo brilhante ao redor da sua sombra, criando uma vista impressionante que parece um show de luzes pessoal no céu. Arcos brilhantes são raros e fascinantes, encantando aqueles que têm a sorte de vê-los. Esse efeito hipnotizante pode provocar uma sensação de maravilha e conexão com a natureza, lembrando-nos da beleza que simples interações podem criar em nosso mundo. Perfeito para fotógrafos e amantes da natureza, os arcos brilhantes despertam curiosidade e admiração pela magnificência da luz natural e da atmosfera. Então, da próxima vez que você estiver em uma trilha e ver névoa, fique atento a esse fenômeno mágico. Conheça Uka, um destemido samoyedo que conquistou os corações das pessoas ao redor do mundo. Uka e seu dono, o diretor francês Shams, criam memórias incríveis voando juntos pelo céu. Mas como essa dupla extraordinária começou sua emocionante jornada? Tudo começou quando Uka, de forma brincalhona, aprendeu o básico. Correndo entre as pernas de Shams, ele descobriu como decolar com segurança. Com apoio, muitos petiscos e tempo ao lado do parapente, Uka ganhou confiança no voo. Agora, esses dois aventureiros vivem como nômades, explorando paisagens deslumbrantes de uma perspectiva totalmente nova. A amizade única deles voa acima das nuvens, mostrando que com um pouco de paciência e confiança, coisas incríveis podem acontecer. Quem diria que um samoyedo se tornaria um paraquedista tão corajoso? Adivinhe o que faz os pangolins se enroscarem? Os pangolins, mamíferos únicos cobertos inteiramente por escamas de queratina, têm um mecanismo de defesa extraordinário. Quando se sentem ameaçados, eles se enrolam em uma bola quase impenetrável. Essa ação notável revela apenas suas placas afiadas e sobrepostas, resistentes o suficiente para suportar ataques de predadores formidáveis como leões e leopardos.
Essas escamas compostas de queratina, o mesmo material encontrado nas unhas humanas, são não apenas flexíveis, mas também muito eficazes em desviar mordidas. As mães também demonstram esse comportamento protetor, se enrolando em torno de seus filhotes para criar um escudo vivo contra o perigo. No entanto, as mesmas características que os ajudam a sobreviver na natureza tornaram os pangolins um alvo para a ganância humana. Suas escamas são erroneamente acreditadas como tendo propriedades medicinais, levando-os a serem um dos animais mais traficados no mundo. Os conservacionistas estão agora trabalhando incansavelmente para proteger essas criaturas notáveis, cuja força silenciosa e armadura pré-histórica destacam um capítulo fascinante na evolução dos mamíferos. Será que vamos trabalhar para salvar os pangolins antes que seja tarde demais? A verdade é que a Toscana encanta a todos. Esta região deslumbrante não é apenas pitoresca, é um verdadeiro tesouro de paisagens cativantes, cultura vibrante e comida deliciosa. Imagine colinas ondulantes vestidas de verdes vibrantes, salpicadas de vinhedos e oliveiras, tudo banhado pelo calor do sol toscano. Cidades como Florença, Siena e Pisa são verdadeiros museus vivos, repletos de arte, arquitetura impressionante e uma história notável. Florença, conhecida como o berço do Renascimento, exibe obras-primas de artistas lendários como Michelangelo e Botticelli, envolvendo os visitantes em um mundo de criatividade e inovação. Por outro lado, o charme medieval de Siena te transporta no tempo, especialmente durante a emocionante corrida de cavalos palio, que encanta tanto os locais quanto os turistas com suas ricas tradições. E não podemos esquecer da gastronomia de dar água na boca. De pratos de massa robustos a vinhos de classe mundial, os sabores da Toscana despertam o paladar e contam histórias repletas de tradição e paixão. Na próxima vez que a Itália vier à sua mente, lembre-se de deixar a beleza e o rico patrimônio da Toscana te chamarem. Você está pronto para vivenciá-la? Prepare-se para se surpreender com os segredos do crescimento do seu cabelo. Você sabia que a parte viva do seu cabelo está escondida sob o couro cabeludo? Isso mesmo. Os folículos capilares, estruturas pequenas mas poderosas, são onde a mágica acontece, produzindo novas células de cabelo diariamente. Esse fenômeno inicia a jornada do seu cabelo para cima, onde ele atinge seu comprimento final. Em média, o cabelo cresce cerca de meia polegada, ou 1,25 centímetros, a cada mês. No entanto, vários fatores podem influenciar essa taxa de crescimento. A genética desempenha um papel importante. Se seus pais tinham cabelo grosso e de crescimento rápido, é provável que você herde essas características. Mas isso é só o começo. Sua dieta também pode fazer a diferença. Consumir uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais, especialmente aqueles conhecidos por promover a saúde do cabelo, como biotina, vitamina D e ácidos graxos ômega 3, pode aumentar o crescimento. Além disso, manter uma boa saúde geral apoia um ambiente saudável para o couro cabeludo. Então, da próxima vez que você admirar suas madeixas, lembre-se de que, bem abaixo da superfície, um sistema complexo de folículos e nutrientes colabora para moldar seu cabelo. Você sabia que o Rei Leão tem raízes shakespeariana? O clássico animado da Disney, amado por muitos, não é apenas uma história de animais falantes e músicas cativantes. Ele se inspira em uma das maiores obras literárias já escritas, Hamlet, de Shakespeare. Em ambas as histórias, encontramos um jovem príncipe chamado Simba, que embarca em uma jornada emocionante repleta de traição e vingança. A trama se complica quando o tio de Simba, Scar, comete o ato chocante de matar seu pai, o rei Mufasa, para tomar o trono para si. Essa reviravolta sombria se assemelha aos elementos trágicos encontrados em Hamlet, onde o jovem príncipe luta para vingar o assassinato de seu pai pelas mãos de seu tio. Ambos os personagens, Simba e Hamlet, enfrentam temas profundos de perda, identidade e o pesado fardo da liderança, tornando suas jornadas compreensíveis para o público de todas as gerações. Enquanto o Rei Leão encanta os espectadores com cores vibrantes e músicas memoráveis, suas raízes no drama shakespeariano nos lembram que até mesmo contos animados podem carregar verdades profundas sobre família, lealdade e a busca por justiça. Não é fascinante como a literatura clássica influencia a narrativa moderna? As cães podem realmente aprender a dirigir?
Na Nova Zelândia, uma organização de resgate animal aceitou um desafio incrível, ensinando 3 cães, incluindo um inteligente chamado Porter, a dirigir um carro. Essa iniciativa surpreendente mostrou não apenas a inteligência dos cães, mas também suas habilidades além dos papéis comuns de animais de estimação. Com um treinamento especial e um carro modificado, cada cão aprendeu a colocar as patas no volante e a controlar os pedais. Não foi apenas um teste divertido, o projeto tinha um objetivo mais profundo. Ao mostrar que os cães podem aprender tarefas complexas, a iniciativa buscou mudar nossa percepção sobre o que esses amigos peludos são capazes de fazer. Esse projeto inovador atraiu muita atenção, gerando discussões sobre a inteligência animal e incentivando mais pessoas a considerar adotar cães resgatados. Imagine cães como o Porter saindo para dirigir. É uma combinação incrível de emocionante e surpreendente, o que vem a seguir no mundo das possibilidades animais. Você pode se surpreender ao saber que existe a papofobia. Essa fobia incomum significa um medo irracional do papa, que pode causar sentimentos intensos de ansiedade, pânico ou desconforto ao encontrá-lo, ou até mesmo ao ouvir seu nome. Embora seja um fenômeno raro, para quem sofre com isso, pode ser um grande problema. Imagine não poder ir a eventos públicos ou cultos religiosos apenas por causa da menção desse líder religioso. Pessoas com papofobia podem evitar imagens do Papa, o que pode levar ao isolamento social ou dificuldades em participar de eventos comunitários. As causas desse medo podem variar bastante. Para alguns, ele surge de experiências negativas no passado, para outros, de influências culturais ou crenças profundamente enraizadas. Compreender a papofobia é importante para oferecer apoio àqueles que enfrentam esse desafio. Então, como podemos ajudar as pessoas com esse medo único? E se eu disser que o roubo de iPhone tem uma reviravolta secreta? Quando um iPhone desaparece, os funcionários da Apple não podem intervir ou confrontar o ladrão. Essa política surpreendente existe para garantir a segurança dos trabalhadores em situações potencialmente perigosas. Em vez de intervir, os funcionários confiam na poderosa tecnologia de rastreamento. Cada iPhone vem equipado com recursos modernos de GPS, permitindo localizar o dispositivo em caso de roubo. Alguns modelos até possuem uma função única, que pode tirar uma selfie do ladrão secretamente, fornecendo provas importantes para as autoridades. Esse design inteligente ajuda as forças de segurança a capturar criminosos, sem colocar os funcionários da Apple em risco. Então, da próxima vez que alguém roubar um iPhone, lembre-se de que há uma rede de segurança de alta tecnologia nos bastidores, pronta para agir, tornando o roubo muito mais difícil para os bandidos potenciais. Você sabia que as focas usam os bigodes como radar? Esses incríveis mamíferos marinhos têm bigodes especiais, chamados vibriças, que são muito sensíveis e ajudam na navegação no mundo subaquático. As vibriças não são apenas acessórios fofos, elas funcionam como um sistema de radar natural. Quando as focas nadam no oceano, seus bigodes conseguem detectar os menores movimentos de peixes ou outras presas na água, mesmo em águas turvas. Essa habilidade incrível permite que elas caçam com precisão impressionante, ajudando a encontrar alimento em diferentes condições. Os bigodes captam vibrações na água, proporcionando às focas uma compreensão detalhada do ambiente ao redor. Essa capacidade sensorial é especialmente importante, já que as focas frequentemente dependem de sua velocidade e agilidade para perseguir suas presas. Com seus vibriças brilhantes e responsivos, as focas podem literalmente sentir o caminho para a comida. Na próxima vez que você ver uma foca, lembre-se de que esses bigodes estão trabalhando duro para ajudá-las a sobreviver no ambiente aquático. Descubra a incrível trilha dos Apalaches na Virgínia. A Virgínia possui impressionantes 544 milhas da trilha dos Apalaches, tornando-se a parte mais longa deste famoso percurso turístico em qualquer estado. Imagine-se caminhando por florestas verdes, apreciando colinas deslumbrantes e admirando paisagens montanhosas incríveis. Essa diversidade de paisagens não é apenas bonita, mas também abriga vários ecossistemas, desde campos floridos até riachos tranquilos. Com sua beleza natural e oportunidades de aventura, a trilha dos Apalaches atrai milhares de turistas todos os anos, que buscam conhecer a história e enfrentar os desafios que a trilha oferece. Muitos que atravessam a Virgínia levam consigo memórias inesquecíveis e novas amizades.
Seja você um caminhante experiente ou um curioso iniciante, a trilha convida todos a descobrir as maravilhas únicas da natureza na Virgínia. Já pensou em embarcar nessa incrível aventura? Você já se perguntou por que o Pink Floyd tem uma origem blues? A lendária banda Pink Floyd, conhecida por seus sons psicodélicos e shows elaborados, na verdade, pegou seu nome de dois músicos de blues menos conhecidos, Pink Anderson e Floyd Council. No início dos anos 1960, os membros fundadores Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason se imergiram em várias influências musicais, especialmente no rico mundo da música blues. Eles descobriram Anderson e Council, que fizeram contribuições significativas para o gênero, incorporando a alma do blues. Inspirado pelos nomes e legados desses artistas, Barrett os uniu de forma criativa, resultando no nome icônico que conhecemos hoje. Antes dessa transformação, a banda se chamava The Architectural Abdabs, que não tinha o charme único que logo iriam exemplificar. À medida que desenvolveram seu estilo com melodias marcantes e temas líricos profundos, gradualmente se tornaram uma das bandas mais influentes da história do rock. Curiosamente, embora sua música reflita influências diversas além do blues tradicional, essa homenagem sutil a dois artistas de blues acendeu a criatividade que alimentou um dos maiores fenômenos do rock de todos os tempos. Não é fascinante como um simples reconhecimento aos pioneiros musicais pode dar início a um legado? A maioria das pessoas não sabe disso, mas as rãs de vidro são hipnotizantes. Essas criaturas surpreendentes do Equador oferecem uma visão fascinante das maravilhas da natureza com sua pele parcialmente transparente. Imagine olhar para uma rã e ver seu coração batendo ou seus órgãos vibrantes funcionando por baixo. Esses anfíbios extraordinários vivem nas exuberantes florestas tropicais do Equador, geralmente exibindo pele clara em suas barrigas e às vezes em suas costas. Essa adaptação notável tem um duplo propósito: camuflá-los de predadores como pássaros e cobras, enquanto também permite que os pesquisadores observem sua biologia sem causar danos. As rãs de vidro são vitais para seu ecossistema. Não apenas ajudam a controlar as populações de insetos, mas também atuam como indicadores da saúde ambiental, sinalizando mudanças em seus habitats. Essas criaturas encantadoras são mais do que um espetáculo. Elas são fundamentais para suas comunidades ecológicas. Então, da próxima vez que você pensar em rãs, lembre-se da rã de vidro e seus incríveis segredos transparentes. Quantas outras adaptações incríveis você acha que a natureza tem na manga? Você já se perguntou por que o Olympic quase afundou primeiro? O RMS Olympic, irmã mais velha do Titanic, teve um encontro com o desastre em 1911 que poucas pessoas conhecem. Enquanto navegava perto de Southampton, o Olympic colidiu com um navio de guerra britânico, HMS Rock, abrindo duas de suas compartimentos estanques. Surpreendentemente, o Olympic conseguiu se manter à tona, mas o incidente revelou fraquezas críticas no design do casco do navio. Apesar desse aviso, a White Star Line fez apenas ajustes pequenos ao projetar o Titanic. Eles seguiram em frente, confiantes em seu trabalho anterior. No entanto, apenas alguns meses depois, o Titanic atingiu um iceberg e afundou tragicamente em sua viagem inaugural. Historiadores agora se perguntam se uma reforma completa do Olympic poderia ter evitado o destino do Titanic, refletindo sobre como decisões diferentes poderiam ter mudado a história. Em vez de otimizar seus navios com base na experiência adquirida, a empresa cortou custos, levando a uma falha catastrófica. Esta história serve como um lembrete claro de que, às vezes, as lições aprendidas são ignoradas e consequências graves se seguem. O que poderia ter sido feito de diferente para garantir a segurança? Douglas Bader realmente desafiou a gravidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos enfrentavam um problema inesperado ao voar em grandes altitudes, desmaios devido a altas forças G. Quando faziam manobras bruscas, o sangue se acumulava nas pernas, levando frequentemente à perda de consciência. No entanto, o as-britânico Douglas Bader, que tragicamente perdeu ambas as pernas em um acidente antes da guerra, não enfrentava esse problema graças às suas próteses inovadoras. Em vez de lutar contra a circulação sanguínea, como muitos de seus colegas, Bader conseguia manter a concentração e as habilidades durante os voos em condições de alta pressão. Sua incrível capacidade de adaptação não apenas demonstrou sua resistência, mas também destacou os avanços na tecnologia de próteses da época.
Bader se tornou um símbolo de coragem e engenhosidade, mostrando que até mesmo obstáculos sérios, como a perda das pernas, não podiam abalar seu espírito ou diminuir sua habilidade como piloto de caça. Não é impressionante como a tecnologia e a determinação podem mudar a situação? Acredite ou não, os dingos caçam cangurus adultos. Esses incríveis cães selvagens, originários da Austrália, podem parecer com spaniels, mas têm habilidades de caça impressionantes. Os dingos se adaptaram a viver em diferentes ambientes, desde desertos até florestas, e sua estrutura social, semelhante à dos lobos, permite que trabalhem juntos para capturar presas grandes. Enquanto muitos animais evitam o confronto com os poderosos cangurus, os dingos transformam a caça em um trabalho em equipe, mostrando sua força e estratégia. Um grupo de dingos pode se coordenar para perseguir e caçar o canguru, aumentando suas chances de sucesso na caça. Esse comportamento audacioso destaca não apenas sua força física, mas também sua inteligência e capacidade de adaptação na natureza selvagem. Então, da próxima vez que você pensar nos dingos, lembre-se de que eles não são apenas carinhas fofas, são verdadeiros predadores na vida selvagem australiana. Acredite ou não, a Ponte do Milênio em Londres balançou perigosamente. Quando essa impressionante estrutura foi inaugurada em 2000, ela foi projetada como uma passagem moderna e confortável sobre o rio Tâmisa. No entanto, apenas 2 dias depois, ganhou fama inesperada devido ao seu estranho balanço. Esse movimento incomum acontecia quando os pedestres caminhavam em sincronia, quase como uma dança, criando um efeito de ondulação que lembrava um pequeno terremoto. Os engenheiros rapidamente perceberam que o design peculiar da ponte contribuía para essa instabilidade, algo que não esperavam. Para garantir a segurança dos visitantes e evitar acidentes, a ponte precisou ser fechada para reformas. Após alguns meses de reparos, a ponte foi reaberta e hoje é conhecida por suas vistas deslumbrantes e atmosfera mágica. Agora, milhões de pessoas a atravessam todos os anos, sem medo. Mas você consegue imaginar como era estar nessa ponte balançando? Você sabia que as girafas raramente emitem sons? Esses animais altos são conhecidos por seus pescoços longos e manchas características, mas o que realmente os diferencia é seu impressionante silêncio. Ao contrário de muitos animais que se comunicam frequentemente por meio de sons, as girafas preferem manter a tranquilidade. Essa falta de sons pode dar a impressão de que são solitárias, mas, na verdade, são seres sociais. As girafas se comunicam através da linguagem corporal e de sinais visuais sutis, o que as ajuda a interagir com outros membros do grupo. Alguns pesquisadores sugerem que o silêncio das girafas pode ter se desenvolvido como uma estratégia para evitar predadores. Ao não revelar sua localização com sons, elas aumentam suas chances de sobrevivência na natureza. É surpreendente como esses gigantes gentis navegam em seu habitat sem o barulho típico que você esperaria de mamíferos tão grandes. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que há muito mais nelas do que parece à primeira vista. Adivinhe o que move a asa elétrica da BMW? Essa novidade incrível permite que os usuários flutuem no céu a velocidades impressionantes acima de 300 km/h, proporcionando a sensação de voar como um super-herói. A asa da BMW é equipada com asas elétricas que melhoram o controle e a velocidade, garantindo uma experiência emocionante. Pilotos vestindo o traje podem manobrar elegantemente no ar, utilizando o poder da tecnologia moderna. Imagine deslizar sobre a paisagem, sentindo o vento passar e experimentando a emoção do voo como nunca antes. Este design futurista não só é deslumbrante, mas também representa um grande avanço em aerodinâmica e engenharia. Com recursos avançados, a asa se torna a combinação perfeita de aventura e inovação, ampliando os limites do voo pessoal. Quem não gostaria de subir ao céu em um traje que combina a magia do voo com a precisão e o estilo lendário da BMW? Por que Plutão ainda não completou sua órbita? Desde sua descoberta em 1930, Plutão participa de uma longa dança cósmica, sem ter completado uma única volta ao redor do Sol. Essa demora se deve à sua posição única e à forma de sua órbita, que é bastante alongada e inclinada. Enquanto a Terra leva apenas 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, Plutão precisa de 248 anos. Isso significa que Plutão só completará sua primeira órbita total em 2178. Além disso, a órbita de Plutão, às vezes, o aproxima do Sol mais do que Netuno, mesmo sendo um planeta anão.
Esse caminho excêntrico e as influências gravitacionais de outros planetas tornam a jornada de Plutão única e complexa. Para os astrônomos, estudar a órbita de Plutão oferece uma visão sobre o início do sistema solar e a formação dos planetas. Assim, enquanto aguardamos o retorno de Plutão ao seu ponto de partida, lembramos o quão vasta e diversificada é nosso sistema solar. Imagine como será testemunhar esse momento grandioso em 2178. E se eu disser que as mulheres buscam a milha de 4 minutos? Apesar dos incríveis avanços no atletismo, nenhuma mulher superou oficialmente essa barreira lendária. O recorde atual pertence a Faith Kipyegon, que fez um tempo impressionante de 4 minutos e 7,64 segundos em março de 2025. Essa conquista a coloca entre as elites da corrida feminina de meio fundo. Ao longo dos anos, inúmeras atletas superaram seus limites, mostrando força, velocidade e resistência. Cada passo demonstra não apenas preparo físico, mas também a determinação de mudar a história. Atletas como Faith inspiram futuras gerações, provando que com esforço e persistência, nada é impossível. Embora a meta de 4 minutos ainda seja elusiva, o espírito competitivo permanece vivo e a cada ano, mais mulheres estabelecem recordes nacionais e internacionais. Então, quem sabe, talvez a próxima corredora revolucionária já esteja na pista, pronta para fazer história. Você sabia que Joe Rogan é faixa preta em jiu-jitsu? Ele é conhecido não só pelo seu podcast, mas também pelas suas habilidades impressionantes no tatame. Com uma faixa preta em jiu-jitsu brasileiro, Rogan aperfeiçoou suas técnicas por muitos anos, tornando-se um respeitado mestre em artes marciais. Sua dedicação vai além dos treinos. Ele aprendeu com instrutores renomados e até competiu em torneios. E tem mais. Rogan também é comentarista do UFC, oferecendo análises profundas durante as lutas. Seu conhecimento de jiu-jitsu o ajuda a explicar as nuances das artes marciais mistas para espectadores ao redor do mundo. Combinando sua paixão por esportes de combate com uma carreira na mídia, Rogan criou um espaço único, onde compartilha conhecimento e entretém seu público ao mesmo tempo. Não é incrível como ele une esses dois mundos? Acredite ou não, os raios ajudam nosso planeta a prosperar. Esse fenômeno natural faz mais do que apenas iluminar o céu durante uma tempestade. Quando um raio atinge, ele gera calor e energia intensos, que transformam o nitrogênio da atmosfera em amônia e nitratos. Essas substâncias são nutrientes essenciais para as plantas. Quando chove, esses nutrientes são levados para o solo, enriquecendo-o. Esse processo melhora a saúde do solo, promove o crescimento das plantas e sustenta todo o ecossistema. Sem esse fertilizante natural dos raios, muitas plantas teriam dificuldade em sobreviver, o que afetaria tudo, desde a produção de alimentos até os habitats da vida selvagem. Curiosamente, isso significa que as tempestades dramáticas trazem não apenas umidade, mas também vida. Então, da próxima vez que você ver um relâmpago, lembre-se de que não é apenas uma demonstração de força. É uma maneira da natureza melhorar a saúde da nossa Terra. Não é incrível como tudo em nosso ambiente está interconectado? O que realmente torna a yoga aquática popular? A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física, ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo. Com tantos benefícios, como o aumento da força do core e da flexibilidade, não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular. Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Você consegue imaginar que, ao longo da vida, fará 400 milhões de inspirações? Parece incrível, mas é verdade. Em média, uma pessoa faz cerca de 20 inspirações e expirações por minuto. Se contarmos, isso dá aproximadamente 28.800 inspirações por dia.
Ao longo dos anos, essas inspirações se acumulam em impressionantes 400 milhões durante toda a vida. Para comparação, isso equivale a cerca de 53 milhões de galões de ar. Essa enorme quantidade permite que nosso corpo funcione corretamente, fornecendo oxigênio às células e ajudando a eliminar o dióxido de carbono. A respiração é tão automática que muitas vezes a tomamos como garantida, embora seja vital para nossa sobrevivência. Desde o nascimento até os últimos dias, cada inspiração nos mantém vivos e ativos. Pense nisso. Esses 400 milhões de inspirações incluem incontáveis momentos de risos, surpresas e até suspiros de alívio. Portanto, quando você fizer a próxima inspiração, aprecie o caminho do ar pelos seus pulmões e o incrível sistema que te sustenta. Você pode se surpreender. As cobras veem calor. As cobras cascavéis e algumas outras espécies têm fossas sensíveis ao calor, localizadas entre os olhos e as narinas. Essas adaptações incríveis permitem que elas sintam presas de sangue quente mesmo no escuro total. Imagine caçar sem olhos. É assim que essas cobras funcionam. Quando um animal de sangue quente passa, o calor que ele emite é captado pelas fossas da cobra, permitindo que ela localize sua próxima presa com precisão. Essa habilidade melhora muito suas técnicas de caça, especialmente à noite, quando pode ser difícil para outros predadores. Graças a essa adaptação única, as cobras cascavéis conseguem sobreviver em diversas condições. Seja entre pedras ou enroladas no deserto, sua visão infravermelha as ajuda a encontrar comida e sobreviver. Não é incrível como a evolução proporciona a seres vivos ferramentas tão extraordinárias? Aqui está uma história incrível sobre Kennedy e os charutos cubanos. Antes de o embargo aos produtos cubanos entrar em vigor em 1962, o presidente John F. Kennedy se certificou de ter um estoque pessoal de seus charutos cubanos favoritos. Sabendo que esses charutos maravilhosos logo seriam proibidos nos IMSNEWA, ele astutamente pediu a seus funcionários que comprassem mais de 1000 charutos logo antes das restrições. Esse fato pouco conhecido destaca não apenas o amor de Kennedy pelos charutos, mas também a tensão nas relações entre os IMERS e Cuba na época. O embargo visava restringir o comércio com Cuba e a circulação de produtos, mas isso não impediu Kennedy desfrutar de seus charutos favoritos. De certa forma, essa anedota divertida mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para garantir seus prazeres, mesmo em tempos de instabilidade política. Você sabia que o presidente Kennedy tinha um tipo especial de charuto que ele preferia, o que acrescentava à sua lenda sobre os charutos? É verdade sobre as habilidades de engenharia de Machu Picchu? Este famoso sítio Inca, localizado nas altas montanhas dos Andes no Peru, foi construído com tecnologias impressionantes que ainda surpreendem os engenheiros. Uma das características principais de Machu Picchu é o uso da alvenaria sem argamassa. Esse método exige um tratamento tão preciso das pedras que elas se encaixam sem a necessidade de cimento. O ajuste perfeito mantém as pedras no lugar, tornando as construções resistentes a fortes terremotos, comuns na região. Os incas tinham um profundo entendimento do seu ambiente e projetaram os edifícios para suportar desastres naturais, demonstrando suas habilidades de engenharia avançadas. Essa técnica proporcionava flexibilidade, permitindo que as estruturas se movessem um pouco sem se destruir. Mesmo após centenas de anos, muitos edifícios em Machu Picchu ainda permanecem firmes, confirmando a genialidade da arquitetura inca antiga. Se você tiver a oportunidade de visitar este lugar, poderá ver com seus próprios olhos como essas impressionantes pedras se encaixam perfeitamente na paisagem deslumbrante. Já pensou na emocionante disputa entre Edison e Tesla? A rivalidade entre esses dois inventores moldou o futuro da eletricidade. Thomas Edison defendia a corrente contínua, CC, enquanto Nikola Tesla promovia a corrente alternada, CA. O conflito esquentou tanto que Edison chegou a eletrocutar um elefante chamado Topsy para assustar o público e desencorajá-lo a usar a corrente alternada, alegando que era muito perigosa. Esse ato chocante não deteve Tesla, cujo sistema de corrente alternada se mostrou muito mais eficiente para transmitir eletricidade a longas distâncias, abrindo caminho para as redes elétricas modernas. As ideias inovadoras de Tesla mudaram a forma como usamos eletricidade hoje, permitindo iluminar cidades inteiras com facilidade. No final, a competição entre esses dois gênios não apenas gerou inovações, mas também alterou para sempre o rumo das tecnologias elétricas. A vitória de Tesla nesse épico confronto nos lembra da importância de abraçar o progresso.
E se eu te disser como os aviões ficam no céu? O segredo está no design especial das asas, chamadas aerodinâmicas. Essas asas têm uma forma que cria uma força de sustentação, empurrando o avião para cima. Quando o avião avança, o ar flui por cima e por baixo das asas, e graças à sua forma única, há uma diferença na pressão do ar. Essa diferença mantém o avião no ar. Mas não são só as asas que fazem todo o trabalho. Os aviões também têm motores que geram empuxo, empurrando-os para frente em alta velocidade. Os pilotos controlam o voo com vários instrumentos e comandos, ajustando a posição das asas e a velocidade para garantir um voo suave. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver um avião passando, lembre-se da incrível ciência da sustentação, do empuxo e desse design inteligente que torna tudo isso possível. Conheça Matusalém, a árvore antiga que testemunhou a história. Esta incrível pinheiro, encontrada nas Montanhas Brancas da Califórnia, é o organismo vivo mais antigo conhecido na Terra, com uma idade estimada em 4.850 anos. Imagine quantas histórias ela poderia contar. Enquanto muitas árvores vivem apenas algumas décadas, Matusalém se ergue há séculos, observando os altos e baixos das civilizações, o desenvolvimento da agricultura e até os efeitos das mudanças climáticas. Pense em todos os eventos significativos que ela presenciou, desde a construção das pirâmides até a chegada de Colombo às Américas. A cada ano, quando os anéis se formam dentro de seu tronco, a história de Matusalém se enriquece, marcando a passagem do tempo como uma crônica viva. Cientistas estudam esse ser antigo não apenas por sua idade, mas também para aprender sobre resistência e sobrevivência em condições adversas. Ao refletir sobre a vida dessa árvore incrível, considere o que ela sentiu ao observar o progresso humano e as mudanças naturais ao longo de milênios. É impressionante que uma única árvore tenha testemunhado uma história tão vasta do nosso planeta. Você sabia que as loterias têm origem na China antiga? A primeira loteria registrada surgiu durante a dinastia Han, por volta de 205-187 a.C. Essas loterias iniciais não eram apenas jogos de entretenimento, mas também fontes importantes de financiamento para grandes projetos públicos, como a impressionante Grande Muralha da China. Imagine um tempo em que um simples bilhete ajudava a pagar por tais obras grandiosas. Esses jogos antigos mostraram como as sociedades já praticavam jogos de azar organizados, transformando-os em ferramentas práticas para necessidades sociais. As pessoas compravam bilhetes, esperando ganhar, e ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades. Com o tempo, o conceito de loterias se espalhou por diferentes culturas, evoluindo para os sistemas modernos que conhecemos hoje, onde os prêmios podem atingir valores enormes. Mas, seja para necessidades públicas ou apenas por sorte, o espírito da loteria continua a ser um reflexo fascinante do comportamento humano, destacando nosso desejo por acaso e sorte. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma loteria, lembre-se de que é uma tradição entrelaçada na própria história. Você sabia como os elefantes encontram água? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pela habilidade de localizar fontes de água. Usando suas presas e patas, esses gigantes gentis conseguem sentir águas subterrâneas, muitas vezes encontrando-as onde outros animais nem imaginam. Essa habilidade é especialmente importante em épocas secas ou em regiões áridas, pois os elefantes cavam com suas presas para acessar poços ocultos, criando pontos de água não só para eles, mas também para muitos outros animais. Suas ações ajudam a manter o frágil equilíbrio do ecossistema, mostrando como a rede da natureza funciona. Quando os elefantes encontram água, eles não apenas sustentam suas vidas, também fornecem a um grande número de seres, de pássaros a zebras, a umidade necessária. Não é incrível como uma única espécie pode impactar tanto seu habitat? Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes do Oklahoma, QA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal.
Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? Acredite ou não, mas o batimento cardíaco de Michael Jackson inspirou um sucesso. A famosa música Smooth Criminal é conhecida não apenas por sua melodia marcante e letras envolventes. Ela tem um elemento único que a torna realmente especial. Os ritmos pulsantes que você ouve ao fundo vêm do verdadeiro batimento cardíaco de Michael Jackson. Esse batimento rítmico adiciona uma camada importante à faixa, intensificando a atmosfera tensa da canção. Criada pelo lendário Quincy Jones e lançada em 1987, Smooth Criminal combina pop e rock de uma forma irresistível. O batimento gravado e sobreposto no estúdio serve como um lembrete inteligente da força emocional da música de Jackson. Ele simboliza a emoção e a urgência da canção, tornando-a uma experiência inesquecível. Então, da próxima vez que você ouvir, reserve um momento para apreciar como esse elemento único realmente dá vida à música. É verdade que Jeanne Calment viveu 122 anos? Sim, é verdade. Jeanne Calment estabeleceu o recorde como a pessoa mais velha do mundo, vivendo impressionantes 122 anos e 164 dias. Ela nasceu na França em 1875 e sua vida abrangeu 3 séculos, durante os quais ocorreram mudanças incríveis no mundo. Ela testemunhou a invenção do telefone, o surgimento da aviação e até o crescimento da internet. A notável longevidade de Calment chamou a atenção de pesquisadores e cientistas, que se sentiram motivados a estudar os segredos de uma vida longa. Alguns acreditam que seu amor por chocolate teve um papel, enquanto outros apontam seu estilo de vida ativo e laços familiares fortes como fatores-chave. Curiosamente, Jeanne permaneceu inteligente e espirituosa, mesmo aos 100 anos, frequentemente contando histórias sobre sua vida e experiências. Sua idade recorde levanta questões sobre genética, escolhas de vida e o que faz a vida ser longa e saudável. Podemos desvendar os segredos da longevidade a partir de sua história surpreendente? A busca por entender por que algumas pessoas vivem tanto tempo continua, despertando nossa curiosidade sobre nosso próprio processo de envelhecimento. Um fato interessante sobre a bandeira do Brasil. Este símbolo vibrante é cheio de significado e história. O verde intenso representa as lindas e densas florestas do país, enquanto o amarelo simboliza a riqueza do Brasil, especialmente vinda do ouro e dos recursos naturais. No centro, há um círculo azul brilhante, salpicado de estrelas brancas. Essas estrelas representam o céu noturno sobre o Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, quando o Brasil se tornou uma república. Cada estrela corresponde a um estado brasileiro, tornando a bandeira um símbolo de unidade entre as diversas regiões e culturas. Curiosamente, a bandeira passou por várias mudanças desde sua primeira adoção, refletindo a identidade em transformação da nação. Então, da próxima vez que você ver a bandeira do Brasil tremulando ao vento, lembre-se de que ela conta uma história sobre a natureza, a riqueza e um momento importante na história do país. Você consegue imaginar que Jennifer Lopez participou de um triatlo? Em 2008, a superestrela mostrou suas impressionantes habilidades esportivas ao completar um triatlo, provando que ela não é apenas uma talentosa cantora e atriz, mas também uma atleta dedicada. Lopez aceitou o desafio desse esporte desafiador, que envolve natação, ciclismo e corrida, demonstrando sua paixão por fitness e um estilo de vida saudável. Esse evento fez parte de seu esforço para se manter em forma, especialmente após o nascimento dos gêmeos. Ao participar do triatlo, ela inspirou muitos fãs a adotarem um estilo de vida ativo e a buscarem suas metas de fitness. Sua participação destacou que qualquer um, independentemente da profissão principal, pode superar limites e quebrar estereótipos. O caminho esportivo de Lopez nos lembra que, com esforço e determinação, podemos alcançar mais do que imaginamos. Então, o que te impede de experimentar algo novo? Difícil de acreditar, mas adultos têm menos ossos. Quando você nasce, seu corpo tem cerca de 350 ossos, muitos dos quais são feitos de cartilagem flexível. À medida que você cresce, alguns desses ossos se fundem, resultando em 206 ossos na maioria dos adultos ao atingirem a idade adulta. Esse processo fascinante mostra como nossos corpos mudam muito da infância até a vida adulta. Por exemplo, o crânio de um recém-nascido
tem áreas macias, chamadas fontanelas, que facilitam a passagem pelo canal de parto. Com o tempo, esses ossos se fortalecem e se fundem, protegendo o cérebro. O mesmo acontece com a coluna e outras partes do corpo, ajudando-nos a manter força e flexibilidade com a idade. Portanto, da próxima vez que você pensar em ossos, lembre-se de que seu corpo está sempre se adaptando, tornando-nos incríveis e resilientes. Vamos revelar a verdade sobre a energia solar em Nevada. A usina solar Ivanpah, uma das maiores do mundo, é um exemplo notável de inovação em energia renovável. Localizada no deserto de Mojave, ela utiliza impressionantes 170 mil espelhos para concentrar a luz solar em 3 torres altas, gerando energia suficiente para milhares de casas. No entanto, embora essa tecnologia ajude a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ela também enfrenta desafios. A luz intensa dos espelhos pode interferir em satélites que passam, causando erros e falhas técnicas. Além disso, o calor gerado representa um risco para aves locais, que podem ser afetadas ao voar através da luz solar concentrada. É importante encontrar um equilíbrio entre os benefícios da energia limpa e os fatores ambientais enquanto avançamos em direção a um futuro sustentável. A tecnologia solar pode encontrar maneiras de minimizar seu impacto na natureza. Difícil de acreditar, mas o solipsismo questiona a realidade. Essa ideia filosófica fascinante afirma que você só pode ter certeza da sua própria existência e pensamentos. Tudo que está fora da sua mente, incluindo amigos e família, pode não ser real, mas apenas um produto da sua imaginação. Imagine pensar se as pessoas próximas a você são reais ou apenas imagens criadas pelo seu cérebro. Isso pode causar tanto ansiedade quanto curiosidade, fazendo você duvidar da própria natureza, da existência e de como entendemos o mundo. O solipsismo nos leva a refletir profundamente sobre como percebemos a realidade e os relacionamentos. Embora pareça um pouco louco, ele gerou discussões entre grandes pensadores ao longo da história. Quem pode afirmar que o que vemos, ouvimos ou sentimos é realmente real? Você já se perguntou se o que vive todos os dias é apenas um sonho complexo? O solipsismo nos convida a explorar as profundezas da filosofia, expandindo os limites da percepção e compreensão. Você sabia que a heterocromia é incrível? É uma condição única em que uma pessoa tem olhos de cores diferentes, criando uma imagem marcante. A heterocromia pode ser hereditária, ou seja, pode ser passada de geração para geração, e ocorre devido a diferenças nos níveis de melanina em cada olho. Imagine ter um olho azul e outro marrom. Não é incrível? Mas não é apenas uma característica genética. Traumas ou doenças também podem causar essa diferença de cor. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver heterocromia após um trauma ocular ou devido a certas condições médicas, como a síndrome de Horner. Embora seja rara, a heterocromia traz diversidade e beleza às características humanas. Seja herdada ou adquirida, a heterocromia mostra como as pessoas podem ser únicas. Você já conheceu alguém com essa característica atraente? Você sabia que os tamanduás gigantes têm línguas longas? Esses seres incríveis podem medir quase 2 metros, mas suas bocas são surpreendentemente estreitas, apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Essa forma única é perfeita para sua dieta, que consiste em insetos, especialmente formigas e cupins. Os tamanduás gigantes têm línguas longas e pegajosas, que podem se estender até 60 centímetros. Eles rapidamente projetam e recolhem suas línguas, capturando centenas de insetos em uma única refeição. É um espetáculo maravilhoso na natureza. Suas bocas e línguas especializadas os ajudam a sobreviver em habitats que incluem campos e florestas da América Central e do Sul. Apesar de seu tamanho, os tamanduás gigantes são em sua maioria solitários e desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos. Então, da próxima vez que você pensar em como os animais se alimentam, lembre-se do tamanduá gigante e sua língua incrível. Quem não acharia isso fascinante? Prepare-se para o calor impressionante dos raios. Quando um raio atinge, libera uma quantidade enorme de energia. A temperatura pode chegar a 27.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. Esse calor extremo pode queimar a pele instantaneamente e causar ferimentos graves. Imagine como a pele reage a essa temperatura em uma fração de segundo. O calor intenso também pode expandir rapidamente o ar ao redor, causando um estrondo alto.
Entender o impacto dos raios nos ajuda a valorizar a força da natureza e a importância da segurança durante tempestades. Evitar campos abertos e objetos altos durante uma tempestade pode salvar vidas. Então, da próxima vez que você ver um raio, lembre-se do quão poderoso e perigoso ele é. Você está pronto para respeitar as forças da natureza? O que realmente acontece quando protegemos as mantas? O Ministério dos Assuntos Marítimos e da Pesca da Indonésia fez uma descoberta incrível. Embora uma manta custe apenas $40, seu valor ao longo da vida no turismo supera $1 milhão. Essa compreensão mudou a forma como vemos essas criaturas magníficas. Em vez de focar no lucro imediato da pesca, as autoridades perceberam os benefícios a longo prazo de preservar as mantas para o ecoturismo e a biodiversidade marinha. Para isso, a Indonésia criou a maior reserva de mantas do mundo, um passo importante para proteger a espécie e fortalecer a economia local. Turistas vêm de longe para admirar esses gigantes graciosos, gerando renda para os negócios locais e ajudando na conservação da natureza. Imagine o impacto se outros países seguissem esse exemplo. Não seria maravilhoso ver oceanos cheios de vida? Você pode acreditar que as planárias conseguem regenerar seus cérebros. Esses incríveis vermes planos têm habilidades regenerativas extraordinárias, que despertam o interesse dos cientistas há muitos anos. Se uma planária for cortada em pedaços pequenos, cada fragmento pode se transformar em um verme completo e funcional, incluindo um novo cérebro. Essa habilidade impressionante faz delas um tema relevante em pesquisas biológicas e oferece insights sobre os processos de cicatrização e regeneração em outras espécies, incluindo os humanos. Os cientistas estudam as planárias para entender os processos fundamentais que permitem a regeneração de tecidos, o que pode levar a avanços na medicina, especialmente no tratamento de lesões e doenças degenerativas. Os pesquisadores também investigam os mecanismos genéticos e celulares dessa regeneração, na esperança de descobrir segredos que possam melhorar a cicatrização em nossos corpos. Imagine se pudéssemos usar essa capacidade, e se as pessoas pudessem curar feridas ou se recuperar de lesões tão facilmente quanto as planárias. O estudo dessas pequenas e resilientes criaturas continua a inspirar e despertar curiosidade, abrindo uma janela para o futuro da medicina regenerativa. Você sabia que o queijo se torna alvo de ladrões? É difícil acreditar, mas cerca de 4% do queijo mundial é roubado. Essa estatística surpreendente mostra como esse produto lácteo tão amado se torna um item de alto risco para os vendedores. Os roubos de queijo acontecem por várias razões, como o alto custo e a demanda. Muitos tipos de queijo, especialmente os gourmet ou especiais, podem ser bastante caros, o que os torna atraentes para quem quer ganhar dinheiro rapidamente. Alguns vendedores até precisam instalar medidas de segurança, como câmeras e alarmes em suas seções de laticínios, para afastar os ladrões. Curiosamente, esse problema não afeta apenas pequenas lojas. Grandes distribuidores e supermercados também enfrentam essas dificuldades. A indústria do queijo é vasta e diversificada, incluindo tudo, desde cheddar até brie, mas o risco de roubo continua sendo um sério problema. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um pedaço do seu queijo favorito, pense sobre o caminho que ele percorreu e as dificuldades incomuns que enfrentou ao longo do trajeto. A artilharia realmente mudou a matemática para sempre? O desenvolvimento da artilharia nos séculos 17 e 18 não apenas transformou o campo de batalha, mas também impulsionou grandes avanços na matemática. Os artilheiros responsáveis pela mira precisa de canhões poderosos enfrentaram o desafio de calcular trajetórias e distâncias complexas. Essa necessidade de precisão exigiu conceitos matemáticos avançados, levando cientistas e engenheiros a inovar em áreas como geometria e trigonometria. A busca por melhores soluções de mira resultou na criação de tabelas matemáticas detalhadas e no uso do cálculo, essenciais para calcular ângulos e distâncias. Como resultado, esse período testemunhou uma incrível expansão do conhecimento matemático, que teve um impacto duradouro tanto na ciência quanto nas estratégias militares. A influência dos artilheiros e suas necessidades matemáticas ajudaram a estabelecer as bases da matemática moderna. Quem diria que os canhões poderiam levar a um crescimento intelectual tão notável? Você pode acreditar que os oceanos se encontram, mas não se misturam? No Golfo do Alasca, ocorre um fenômeno incrível, onde duas águas diferentes se juntam sem se misturar.
Isso acontece quando a água doce dos glaciares derretidos encontra o oceano, criando uma linha clara entre a água doce e a salgada. A diferença na salinidade e densidade permite que esses dois tipos de água coexistam lado a lado. Imagine estar em um barco e olhar para baixo, vendo uma fronteira nítida entre o profundo oceano azul e a água doce clara. Essa impressionante linha não só chama a atenção dos espectadores, mas também sustenta ecossistemas únicos, onde a vida marinha prospera. Espécies adaptadas à água doce e salgada podem viver nesse ambiente incomum, tornando-o um centro de biodiversidade. Cientistas estudam esse fenômeno para entender melhor a dinâmica dos oceanos e o impacto das mudanças climáticas nas águas do nosso planeta. Não é incrível como a natureza cria tais espetáculos fascinantes que desafiam nossa compreensão de como tudo deve funcionar? Vamos revelar a verdade sobre o consumo de microplásticos. Estudos recentes mostram que uma pessoa comum consome cerca de 5 gramas de microplásticos toda semana, o que é preocupante para a nossa saúde e o meio ambiente. Microplásticos são pequenas partículas de plástico, com menos de 5 milímetros encontradas em todo lugar, dos oceanos à nossa comida. Eles podem entrar em nosso corpo através de várias fontes, como água contaminada, frutos do mar e até mesmo sal. À medida que esses plásticos se acumulam, os cientistas estão preocupados com seus possíveis efeitos na saúde humana, como inflamações ou distúrbios hormonais. Embora as pesquisas continuem, é claro que a poluição por plástico não é apenas um problema ambiental, ela afeta diretamente o que comemos e bebemos. Reduzir o uso de plástico, aumentar a reciclagem e apoiar iniciativas de limpeza são passos importantes que todos podemos tomar para enfrentar esse problema crescente. Como podemos proteger nossa saúde do aumento de microplásticos? Você pode imaginar que o núcleo interno da Terra é maior? O núcleo interno da Terra, composto principalmente de ferro e níquel, tem uma característica surpreendente. Na verdade, ele é um pouco maior do que a superfície do planeta. Esse fenômeno é chamado de superrotação, quando o núcleo interno gira a uma velocidade diferente do resto do planeta. Essa diferença está relacionada a interações complexas entre o núcleo e o campo magnético da Terra, que desempenham um papel fundamental na formação da geologia do nosso planeta. Por exemplo, elas influenciam a atividade vulcânica e os movimentos tectônicos, afetando tudo, desde a formação de montanhas até os terremotos. Além disso, a compressão do campo magnético ajuda a nos proteger da radiação solar prejudicial. Não é incrível como esses processos ocultos sob nossos pés desempenham um papel tão importante na manutenção da dinâmica e da vida em nosso planeta? Quais outros segredos a Terra guarda? Prepare-se para se surpreender com antigos mapas de monstros marinhos. Este olhar fascinante para o passado mostra como os cartógrafos representavam o desconhecido em suas cartas. No passado, exploradores navegavam em águas inexploradas e, em vez de deixar espaços em branco, preenchiam-nos com criaturas marinhas fantásticas. Esses seres, como o kraken ou serpentes marinhas, alertavam os marinheiros sobre lugares perigosos, sugerindo que sob as ondas havia coisas muito mais ameaçadoras do que apenas mau tempo. Mapas dos séculos 16 a 18 frequentemente exibiam essas ilustrações artísticas, misturando mito com realidade. Eles serviam como um aviso, aconselhando os marinheiros a evitar águas arriscadas. O que torna isso especialmente interessante é como essas ilustrações moldaram a percepção das pessoas sobre o oceano, alimentando histórias de aventuras e perigos que ainda vivem nos relatos de hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um mapa antigo, lembre-se de que não se tratava apenas de geografia. Era uma tela para a imaginação, refletindo os medos e crenças de uma era inteira. Você já explorou os incríveis fenômenos climáticos de Titã? Titã, a maior lua de Saturno, se destaca em nosso sistema solar por ter um ciclo hidrológico muito parecido com o da Terra. Assim como em nosso planeta, Titã possui lagos, rios e nuvens, mas em vez de água, eles são preenchidos com metano e etano líquidos. Essa semelhança impressionante permite que os cientistas estudem processos químicos prebióticos que podem oferecer pistas sobre o início da vida. A densa atmosfera desempenha um papel crucial, criando sistemas climáticos que provocam chuvas de metano que escorrem para seus vastos lagos de gelo. Os pesquisadores estão empolgados, pois entender o ciclo único de Titã pode nos dar uma ideia das condições que existiam na Terra primitiva e de como a vida pode ter surgido. Titã não é apenas uma lua fria e distante, ela oferece uma visão fascinante de como podem ser outros mundos.
Ao continuar a explorar essa intrigante lua de Saturno, podemos revelar os segredos da vida no universo. Fatos incríveis sobre livros exclusivos. Alguns livros são vendidos não apenas para leitura, mas também como obras de arte únicas ou materiais promocionais, criando uma atmosfera fascinante ao seu redor. Imagine um livro lindamente elaborado, que não pode ser encontrado em uma loja local. Essas edições especiais frequentemente têm ilustrações impressionantes, encadernações feitas à mão, ou até mesmo autógrafos dos autores. É como segurar uma obra de arte. Os editores podem lançar uma quantidade limitada desses livros, tornando-os muito desejados por colecionadores e fãs. Alguns são usados para promover marcas ou empresas, transformando o livro em uma ferramenta de narrativa e marketing. A exclusividade dessas edições muitas vezes aumenta seu valor, tornando-as verdadeiros tesouros no mundo da literatura. Você já pensou nos livros como algo mais do que apenas objetos de leitura? Eles podem ser objetos de beleza e inovação que capturam a imaginação. Prepare-se para se surpreender com os privilégios de Daniel Craig como Bond. No papel do lendário James Bond, Daniel Craig tem uma vantagem única que poucos podem ter. Ele pode escolher qualquer Aston Martin da fábrica para toda a vida. Esse acordo incrível permite que ele dirija qualquer modelo do luxuoso carro, famoso por vários filmes de Bond. Imagine ter acesso a modelos elegantes como o Aston Martin DB5 ou o moderno Vantage. O papel de Craig como Bond o tornou famoso mundialmente e também lhe trouxe essa recompensa incrível, destacando a forte conexão entre o personagem e a marca Aston Martin. Os carros Aston Martin são conhecidos por seus designs impressionantes e excelente desempenho, tornando-os a escolha perfeita para um espião estiloso. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de Bond, lembre-se de que Craig tem as chaves do reino Aston Martin para sempre. Qual modelo você escolheria? Você consegue imaginar o instrumento musical mais antigo do mundo? A flauta de Hohlfels, encontrada em 2008 no sul da Alemanha, é um incrível artefato histórico, com entre 35 mil e 40 mil anos. Este antigo instrumento foi descoberto na caverna de Hohlfels, perto da cidade de Schauklingen, e nos oferece uma visão única sobre a vida de nossos antepassados. Feita de osso de asa de grifo, essa flauta mostra que os primeiros humanos tinham pensamento criativo e habilidades artísticas muito antes da história escrita. Imagine-se reunido ao redor do fogo, com outros habitantes da caverna, enquanto alguém toca melodias hipnotizantes nessa flauta de osso, talvez como uma forma de comunicação ou ritual. A descoberta de um instrumento tão antigo ajuda os pesquisadores a entender as práticas culturais dos primeiros humanos, mostrando que a música pode ter desempenhado um papel importante em sua vida social. Então, como nossos antepassados usavam a música? Que histórias essa flauta poderia contar se pudesse falar? O vinho antigo de 1472 surpreende degustadores novamente. Este incrível vinho foi provado apenas 3 vezes ao longo da história, e cada vez foi em um evento importante. A primeira degustação ocorreu em 1576, para celebrar um novo acordo, mostrando como as bebidas podem marcar momentos significativos. Depois, em 1716, foi aberto novamente após um incêndio devastador, simbolizando talvez um renascimento. A última degustação aconteceu em 1944, durante a libertação de Estrasburgo na Segunda Guerra Mundial, conectando história, cultura e a resiliência das pessoas através de seus sabores intensos. É impressionante que este vinho tenha sobrevivido por séculos e ainda seja bebível, despertando interesse por sua trajetória e as histórias que guarda. Qual é seu sabor e como se relaciona com as vidas daqueles que o provaram? Cada gole é mais do que o sabor do vinho, é uma conexão com o passado. Quando surgiu o primeiro tapete vermelho, tudo começou com a estreia do filme Robin Hood, em 1922, no Teatro Chinês, em Hollywood. Esse evento histórico é considerado o início da tradição glamurosa, onde estrelas de cinema desfilam pelo tapete vermelho, fazendo suas grandiosas aparições. Imagine a emoção quando atores e diretores famosos caminhavam pelo tapete, transformando uma simples estreia em um espetáculo incrível. O tapete vermelho rapidamente se tornou um poderoso símbolo de prestígio e elegância, representando não apenas a indústria do cinema, mas também o trabalho e a criatividade por trás de cada obra-prima. Com o tempo, esse espetáculo luxuoso se tornou parte essencial de premiações como o Oscar e o Globo de Ouro.
Hoje, o tapete vermelho não é apenas uma declaração de moda, é uma tela para os artistas se expressarem e se conectarem com os fãs. Você não se interessa em saber como essa tradição influenciou a cultura moderna das celebridades. Você pode acreditar que o coração bombeia sangue com tanta força? Este órgão incrível não é apenas um símbolo de amor, mas também um poderoso motor do corpo humano. Todos os dias, seu coração bate cerca de 100.000 vezes, bombeando cerca de 5 litros de sangue a cada minuto. Com essa força impressionante, ele pode criar uma pressão capaz de espalhar sangue a até 9 metros de distância. Esse fluxo constante garante que oxigênio e nutrientes cheguem a cada célula, mantendo o funcionamento normal do seu corpo. O coração trabalha incansavelmente, mantendo esse ritmo sem muito esforço, nos dando vida e energia. É surpreendente pensar que um órgão tão pequeno pode ter um impacto tão grande. Portanto, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se de quão incrível ele realmente é. Não é incrível que esse único órgão possa fazer tanto para nos manter vivos? Pense nisso da próxima vez que sentir seu pulso. Acredite ou não, Steve Jobs mudou a tecnologia. Como cofundador da Apple, Jobs ficou famoso por suas inovações revolucionárias, que transformaram nossa interação com dispositivos. Sua visão incrível levou à criação de produtos icônicos, como o iPhone e o MacBook, que mudaram o mundo da tecnologia. Jobs acreditava na combinação de tecnologia e arte, destacando o design elegante e a facilidade de uso. Esse foco na estética e funcionalidade fez a Apple se destacar entre os concorrentes, permitindo que liderasse o mercado. Jobs não era apenas um empresário. Ele era um pioneiro que desafiava ideias tradicionais, incentivando a criatividade e o pensamento progressista. Seu legado continua a influenciar muitas inovações hoje. De smartphones a tablets, a abordagem de Jobs nos lembra da importância da imaginação na tecnologia. Como seria nosso mundo hoje sem sua contribuição? Difícil de acreditar, mas os pepinos combatem o mau hálito. Já se encontrou em uma situação constrangedora por causa do hálito? Se sim, experimente um pedaço de pepino. Basta segurá-lo no céu da boca por 1 minuto. Pode parecer estranho, mas os pepinos realmente neutralizam o mau cheiro. Isso acontece porque eles contêm substâncias que ajudam a eliminar as bactérias responsáveis pelo odor. Quando você coloca um pedaço de pepino na boca, ele libera água e fitonutrientes com propriedades antibacterianas. Assim, ele não só refresca o hálito, mas também ajuda na hidratação. Na próxima vez que você se sentir em apuros, lembre-se de que esse vegetal crocante e refrescante pode ser um desodorante natural para o hálito. É tão simples. Em vez de pegar balas de menta, pegue um pepino e aproveite seu sabor fresco enquanto se livra do mau hálito. Incrível! O DNA pode ser totalmente substituído após um transplante. Chris Long, de Nevada, passou por uma transformação surpreendente após um transplante de medula óssea. 4 anos depois, os médicos descobriram algo impressionante. O DNA em seu sangue e sêmen havia mudado completamente e agora correspondia ao DNA de um doador anônimo. Isso acontece porque a medula óssea desempenha um papel fundamental na produção das células sanguíneas, incluindo aquelas que carregam informações genéticas. No caso de Chris, as células do doador assumiram efetivamente as funções, resultando em uma coincidência surpreendente, onde seus próprios marcadores genéticos foram substituídos. Imagine as consequências. Essa descoberta levanta novas questões sobre identidade e genética, fazendo-nos refletir sobre como nos definimos em nível molecular. Também traz questões interessantes sobre o relacionamento entre doador e receptor, e como nosso corpo é capaz de se adaptar. Quando as células de uma pessoa se tornam uma parte significativa da vida de outra, isso desafia nossa compreensão dos laços de sangue e da herança. Não é fascinante considerar as complexidades da nossa composição genética? Difícil de acreditar, mas os norte-coreanos são mais baixos. Em média, os norte-coreanos são 4 centímetros ou 1,57 polegadas mais baixos que seus vizinhos sul-coreanos. Essa diferença surpreendente está muito ligada à desnutrição e às condições econômicas. A Coreia do Norte enfrenta escassez de alimentos e má nutrição, o que afeta muito o desenvolvimento físico de seus cidadãos. Em contraste, a Coreia do Sul tem uma economia mais estável e melhor acesso a uma alimentação balanceada, o que contribui para um crescimento mais saudável. O crescimento não é apenas uma questão de genética, reflete a saúde e o bem-estar da sociedade.
A vida cotidiana dos norte-coreanos depende muito das dificuldades econômicas, que podem retardar o crescimento na infância, um período crucial para o desenvolvimento. Essas diferenças acentuadas na altura média mostram as consequências mais amplas das condições socioeconômicas para a saúde humana. Isso demonstra como fatores externos podem moldar características físicas ao longo de gerações. Será que essas diferenças vão diminuir no futuro, quando as condições mudarem? Imagine fazendas solares em forma de pandas na China. A China está investindo 3 bilhões de dólares na criação dessas adoráveis fazendas solares, que parecem gigantescos pandas. Este projeto inovador visa atrair os jovens para a importante questão da energia renovável. Diante das mudanças climáticas, a China entende a necessidade de inspirar a próxima geração. Essas fazendas solares em forma de pandas não só produzirão energia limpa, mas também serão uma maneira divertida e memorável de promover a sustentabilidade. Imagine passear por um parque cheio de painéis solares que se parecem com pandas fofos, aumentando a conscientização sobre iniciativas verdes. O objetivo é despertar o interesse dos jovens e incentivá-los a participar dos esforços em energia renovável. A educação sobre fontes alternativas de energia é crucial para o futuro, e essa abordagem criativa pode tornar o aprendizado sobre energia solar mais envolvente e acessível. Como parte de uma estratégia mais ampla de transição para uma energia sustentável, as fazendas de pandas na China podem ser um estímulo divertido para os jovens considerarem uma carreira na economia verde. Quem não gostaria de apoiar uma ideia tão divertida, mas significativa? Descubra o que realmente move o sistema de segurança da Tesla. O modo Sentry na Tesla não é apenas uma função legal, é um sistema de segurança importante, feito para proteger seu carro. Quando ativado, o modo Sentry usa câmeras e sensores para monitorar o ambiente ao redor. Se alguém se aproxima demais ou tenta danificar o carro, um olho vermelho acende, servindo como um forte aviso visual. Imagine a surpresa de um potencial ladrão ao ver esse olho vermelho brilhante olhando para ele. Essa função criativa não só ajuda a prevenir roubos, mas também grava vídeos que podem ser muito úteis para investigações. Transformando seu carro em um vigilante atento, a Tesla adiciona um nível único de segurança que você não encontra na maioria dos veículos. Além disso, isso traz tranquilidade aos proprietários, sabendo que seus investimentos estão protegidos. Já pensou em como a tecnologia pode transformar coisas do dia a dia em ferramentas de proteção? Você sabia que vacas podem atrasar trens? Na década de 1970, aconteceu um caso inesperado na Grã-Bretanha, quando um trem parou devido a uma vaca vagando nos trilhos. O maquinista parou o trem habilidosamente para evitar um acidente, e os passageiros começaram a se perguntar por que estavam parados. Em um tom brincalhão, o condutor divertiu a todos, dizendo que estavam apenas esperando por uma violação das regras. Essa situação engraçada destaca não apenas a imprevisibilidade do contato com a natureza, mas também a facilidade com que a equipe do trem reage a um atraso incomum. Normalmente os trens chegam pontualmente, mas esse caso nos lembra que a natureza pode ser surpreendente. Isso levanta questões sobre com que frequência os animais afetam o transporte e quais medidas são tomadas para evitar esses atrasos curiosos no futuro. Crocodilos são quase invulneráveis. Esses répteis incríveis estão entre os predadores mais perigosos da natureza, graças às suas escamas ósseas, conhecidas como osteodermas. Essas estruturas escamosas funcionam como uma armadura natural, oferecendo uma proteção excepcional contra ataques de outros animais. Imagine um guerreiro pré-histórico, totalmente protegido por armadura. É assim que os crocodilos evoluíram ao longo de milhões de anos. Sua pele grossa não só os ajuda a sobreviver em confrontos, mas também permite que prosperem em diferentes ambientes, desde rios até pântanos. Além disso, as osteodermas ajudam a manter seus corpos fortes e saudáveis, reduzindo a vulnerabilidade a ferimentos. Essa adaptação impressionante é fundamental para sua sobrevivência, permitindo que dominem seus ecossistemas como caçadores eficazes e se protejam de ameaças potenciais. Não é incrível como a evolução cria defesas tão poderosas? Fatos incríveis sobre tsunamis no Alasca. O maior tsunami já registrado aconteceu na Baía de Lituya em 1958, com uma altura impressionante de 520 metros. Como uma onda tão gigante se formou? Tudo começou com um forte terremoto que provocou a queda de rochas na baía, despejando uma enorme quantidade de água.
Essa força gerou uma onda que atravessou a baía com uma potência colossal, arrancando árvores como se fossem apenas grama e levando a terra pelo caminho. O impacto foi tão forte que alterou a paisagem para sempre, mostrando a força da natureza. Felizmente, na época, a Baía de Lituya era um lugar remoto e havia poucas pessoas ao redor para testemunhar esse evento colossal. No entanto, a lição aprendida com essa catástrofe natural nos lembra do potencial perigo dos tsunamis e da importância de entender esses fenômenos oceânicos incríveis, mas às vezes assustadores. A exposição de arte chocante causa indignação em Myra Hindley. Em 1997, uma pintura impressionante, mas polêmica, retratando a assassina Myra Hindley, foi exibida na prestigiada Royal Academy of Arts, em Londres. Essa ousada decisão artística levou Hindley a escrever uma carta apaixonada, pedindo que a galeria retirasse a obra. Ela argumentou que a exibição de sua imagem ignora a profunda dor emocional que as famílias de suas vítimas sentem. Hindley, que passou décadas na prisão por seus crimes horríveis, acreditava que essa obra de arte desmerecia o sofrimento dos afetados. Esse incidente não apenas reacendeu questões sobre a moralidade de exibir obras de arte relacionadas a figuras infames, mas também destacou a luta contínua entre a arte e sua responsabilidade social. A arte deve provocar reflexão ou ser sensível à memória das vítimas. Esse conflito entre a expressão artística e a empatia humana continua relevante nas discussões contemporâneas sobre arte e moralidade. É verdade que jaquetas de Lula podem brilhar? A jaqueta preta de Lula não é apenas estilosa, ela realmente ganha vida quando a luz a atinge. Feita de milhões de pequenas esferas de vidro, essa roupa inovadora imita a coloração de camuflagem dos verdadeiros Lulas. Quando a luz incide sobre a jaqueta, cada esfera reflete cores de maneira impressionante, permitindo que quem a usa se misture ao ambiente, como uma verdadeira lula no oceano. O segredo está no material único que transforma uma simples jaqueta preta em um espetáculo de luz, mostrando uma variedade de cores. Essa técnica não só destaca a beleza da jaqueta, mas também revela as incríveis possibilidades da ciência na moda. Imagine usar algo que muda de cor dependendo de onde você está. Quem diria que a moda poderia incluir uma ciência tão legal? Acredite ou não, mas fazer chá no Everest é impossível. No topo do mundo, no Monte Everest, preparar um bom chá não é apenas difícil, é completamente impossível. Isso se deve ao ar rarefeito e à grande altitude. Quanto mais alto você sobe, menor é a pressão atmosférica e a água começa a ferver a uma temperatura muito mais baixa, cerca de 20 graus Celsius. No entanto, para a maioria dos chás, especialmente o preto ou o oolong, a água precisa atingir pelo menos 88 graus Celsius para extrair o sabor ideal. Portanto, se você planeja desfrutar de uma xícara de chá enquanto aprecia as vistas deslumbrantes do topo, ficará desapontado. Em vez de uma bebida quente, aproveite as paisagens incríveis e reserve uma bebida quente para quando voltar a altitudes mais baixas. Você não vai acreditar que isso é sobre Will Smith. Durante a primeira temporada de Um Maluco no Pedaço, Will levou seu papel muito a sério, até decorando todas as falas dos seus colegas de elenco. Essa dedicação impressionante permitiu que ele se mergulhasse completamente no show, tornando cada cena mais vibrante e envolvente. Os espectadores atentos podem notar como Will repete com confiança os diálogos de outros personagens, o que traz uma autenticidade única à sua atuação. Imagine como deve ser difícil conciliar suas falas com o que os outros dizem. Esse nível de comprometimento ajudou a criar alguns dos momentos mais inesquecíveis do programa e contribuiu para sua duradoura popularidade. A habilidade de Will em prestar atenção aos detalhes não só demonstrou seu talento, mas também seu respeito pelos colegas e pela arte da atuação. Quantos atores hoje em dia você acha que estão dispostos a se esforçar tanto? Como o iglu mantém o calor? Acender uma fogueira dentro do iglu é não só seguro, mas também eficaz. O segredo está na neve, material usado para construir essas incríveis estruturas. A neve é composta por pequenas bolsas de ar, o que a torna um excelente isolante. Quando você acende o fogo, o calor não se perde. A neve ao redor absorve o calor, criando uma camada isolante de gelo. Essa característica única permite que o iglu mantenha sua forma sólida, enquanto permanece aconchegante e quente por dentro. Imagine-se reunido com amigos, desfrutando de uma refeição, enquanto do lado de fora há uma forte proteção contra o frio.
É um design inteligente que os povos áticos usam há séculos. Então, da próxima vez que alguém mencionar o iglu, lembre-se, por trás da simplicidade, há muita coisa interessante sobre como se manter aquecido no frio.